O cartão de crédito é um vilão ou é um aliado? Nesse vídeo eu vou explicar a forma que você deve utilizar o cartão, como você deve ver ele. Se você ainda não olha o cartão de crédito como uma ferramenta, você precisa passar a entender que ele não é dinheiro emprestado, ele não é um empréstimo. Quando o banco ele disponibiliza um limite para você, ele não está emprestando dinheiro. Quando você usa o cartão, é o seu dinheiro. Pasme, é um dinheiro que sai do seu bolso. Então aqui o grande ponto é que o cartão de crédito ele não é um problema, ele é apenas uma ferramenta de gestão financeira. Grave muito bem isso. O cartão de crédito ele é uma ferramenta de gestão financeira. Ele é um facilitador para você melhorar o seu controle financeiro. Como que funciona esse controle financeiro? Você tem todo mês R$ 1.000 disponível para gastar. Você olhou um produto, esse produto tem um desconto e você consegue parcelar esse produto em 10 vezes. O seu dinheiro fica investido, fica aplicado e você parcela em 10 vezes e vai pagando mês a mês. Se for de uma forma controlada, isso é positivo. O problema é que a maioria das pessoas elas veem um produto, elas não têm o dinheiro no mês para pagar e ela compra no crédito. Só que no mês seguinte, ela também não vai conseguir pagar, porque se ela não tinha dinheiro disponível nesse mês, ela não vai ter no mês que vem, porque ela faz isso com tudo que ela vê, todos os produtos que ela vê, ela vai comprando. Ela olha, eu tenho R$ 5.000, mas imagina que você tem um limite de R$ 5.000 e parcelou em 10 vezes, não é R$ 5.000 que você tem todos os meses. Você tem que parcelar, entre aspas, esse limite em 10 vezes, ou seja, R$ 500 por mês seria o tanto que você gastaria no teu cartão de crédito. As pessoas elas não sabem fazer esse controle. Então, o grande problema do cartão é utilizar como se fosse uma renda. E ele não é uma renda, ele é uma ferramenta. Entenda isso. É diferente. Renda é quando o banco está emprestando um dinheiro para você. Nesse caso, não é um empréstimo de dinheiro, é um limite para você utilizar o seu dinheiro que você não tem. Então, ele é uma ferramenta de controle financeiro, de gestão. Qual que é a regra prática para a gente entender como funciona essa ferramenta e como fazer essa gestão? Se você tem um desconto, você conseguiria pagar esse valor parcelado e ele é parecido com o valor à vista e você tem um bom controle financeiro, você pode pagar no crédito. Se não, se o desconto é maior do que o período que vai ficar esse valor, imagina que você vai deixar esse valor investido, o retorno é de 1% ao mês. Se o desconto for em torno de 10% na vista e você tem esse valor disponível, vale a pena você pagar. Às vezes você não tem, mas você precisa comprar o produto, então você faz o parcelamento dentro do teu limite mensal. Você parcelou em 10 vezes, deu 10 parcelas de R$ 100. Esses R$ 100 está dentro do limite de gastos do seu mês. Se tiver, você pode fazer essa parcela. Caso você não tenha o controle, não adquiriu esse controle e não consegue manter essa constância nos gastos, você só utiliza débito. Eu conheço muita gente que só utiliza débito porque não consegue controlar. Eu já fui assim lá no passado, quando eu achava que era dinheiro emprestado. E você fica nessa até você aprender. Ah, eu não tenho controle, mas eu preciso ter cartão porque algumas compras eu utilizo. Quando você vai para o shopping, não leva o cartão. Retira do celular, faz algumas travas para que você não faça esse gasto a mais. Isso vai ajudar nesse controle. E aí, o grande ponto aqui que a gente precisa entender o mecanismo do cartão de crédito, por que que o banco nos oferta, por que que a gente recebe mensagens, a gente recebe limites, porque o valor de juros que o banco cobra de você pode chegar a 450% ao mês. 450% ao mês, a gente está falando de um retorno de 37% ao mês, né? 450% ao ano, 37% de rendimento ao mês. A taxa Selic, quando você investe, ela paga 1%. Então a gente está falando de 37% de um lado contra 1% quando você investe. É uma batalha desigual. Quando você fica devendo, você multiplica por 5 a sua dívida em um ano.
E aí você tem juros compostos, por isso que o banco ele te dá como atrativo. Quando o banco aumenta o seu limite, não é um prêmio, nossa, que legal, o banco me deu um limite maior. Eu agradeço esse banco, estou feliz com ele. Esse banco é muito bom. Ele melhorou o meu cartão, ele me deu acesso à sala VIP. Por que que ele faz isso? Por que que ele te dá sala VIP? Porque ele quer que você gaste no cartão dele. Quanto mais você gastar e você não arcar com o seu pagamento, não pagar em dia, mais feliz ele fica, porque você vai ter o efeito bola de neve, que é o objetivo do banco. Então, é uma ferramenta que a gente tem que lutar contra esse sistema. Você tem que ter ciência que você precisa ter o planejamento e não exceder esse gasto. Se você não consegue controlar, não tenha cartão. Esse é o primeiro passo. Ah, mas o banco me ofereceu uma taxa especial porque o meu juros não vai ser de 37%, é só 10% ao mês. Não faça. Rafa, não pode. Aqui eu vou falar igual o pai, não pode, igual eu falo pro meu filho. Por que que eu não posso? Não tem explicação, não pode, porque você vai ser prejudicado financeiramente lá na frente. Um dia que você estiver altamente endividado, você vai entender por que que eu tô falando que não pode. Se você quer aprender sobre investimentos, conheça a Start Grana, a gente fala muito sobre a parte comportamental. Caso você queira utilizar cartão de crédito, mas não consegue se controlar, você precisa trabalhar o seu comportamento. E dentro da Start Grana, a gente ensina você a fazer isso. Então, para concluir, o cartão ele só vira um vilão quando o usuário não tem o controle. O cartão de crédito é um bom investimento. Eu tenho hoje mais ou menos uns 5 cartões habilitados, mas eu não utilizo todos. Eu utilizo para testar, lógico, para ensinar lá dentro da Start Grana, mas eu não utilizo o cartão, mesmo tendo crédito, eu acho que eu não chego a utilizar nem 10% do que eu tenho disponível de crédito. Imagina que se fosse uma pessoa que não controlasse, ela iria utilizar todos os cartões até o limite. Eu sei que eu não consigo pagar o mesmo que eu tenha valor para pagar, é o meu dinheiro, não vou fazer um gasto a mais. Eu tenho que olhar sempre a despesa que eu estou tendo, não se o cartão me oferece ou não oferece um limite. É o meu valor, está dentro do meu orçamento, eu tenho esse valor para gastar por mês? Ok. Se eu não tenho, eu não gasto. E é isso, é assim que funciona. Então tenha muito cuidado. Se você não consegue controlar, não faça, evite ter. Se você está aprendendo a ter o controle, coloca ali dentro do seu banco, dentro da sua corretora, você consegue alterar, tem sempre uma barrinha que você consegue colocar o limite, sempre deixa um valor disponível muito baixo, faz um cálculo do quanto que você poderia gastar no mês, deixa ali liberado e vai aprendendo aos poucos utilizar. É isso, se precisar de ajuda também, a gente tem o Start Grana que a gente consegue te ajudar. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo com quem que você ama, não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tchau!